Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Brito, sou professor aqui do canal Bendito Bhaskara e hoje o tema do nosso vídeo nessa revisão para o Enem 2016, a nossa série de 8 vídeos, esse é o segundo vídeo, é um vídeo sobre função do primeiro grau, função afim, e função do segundo grau, também chamada de função quadrática. Manteremos o mesmo perfil, resolvendo algumas questões e pontuando as principais características dos temas, beleza? Esse é o nosso perfil aí durante essa série de 8 vídeos. Vamos lá então para a primeira questão, galera. A questão é a seguinte: o gráfico da função, função de reais para reais aí, dada por f de x, mx ao quadrado mais mx mais p, com m diferente de zero, é a parábola esboçada abaixo, com vértice no ponto V. Então, podemos concluir corretamente que... Pessoal, vamos resolver a questão aqui então. Seguinte, galera. Essa questão ela foge um pouquinho do perfil Enem, por ela não ser tão contextualizada como as questões do Enem costumam ser. Porém, o meu objetivo ao colocá-la foi exatamente explorar um teor mais didático que ela tem. E esse é meu objetivo nessa questão. Então vamos pegar uma questão um pouco mais didática e depois, em seguida, faremos uma questão que caiu no próprio Enem. Ok? Seguinte, pessoal. Dentre as alternativas que nós temos aí, nós temos que saber qual é a correta, se referindo ao que? Aos coeficientes da nossa função do segundo grau. Pessoal, é o seguinte, uma função, galera, quando nós temos que a relação entre duas variáveis, certo? Então nós temos aqui o f de x, que é a variável y, beleza? Que está em função do valor de quem? Do valor de x. Ou seja, dependendo do valor que o x assumir, nós teremos o quê? Um valor para y. Ou seja, a variável y, certo? Ela depende do valor que a variável x vai assumir. Variável y é chamada de variável dependente, enquanto a variável x é chamada de variável independente. Pessoal, o m, o n e o p aqui são os coeficientes. Eles acompanham, o m acompanha o x ao quadrado, o n acompanha o x e o p é o coeficiente, é o nosso termo independente. O coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ele vai determinar a concavidade da parábola. Se o nosso m, pessoal, se o nosso m for maior do que zero, a nossa parábola ela é côncava para cima. Se o nosso m for menor do que zero, a nossa parábola é côncava para baixo, beleza? Esse é um conceito que é muito importante saber. Nessa questão, pessoal, a nossa parábola está côncava para baixo. Portanto, pessoal, certamente o m nela é o que? Ele é negativo, ele é menor do que zero, certinho? O nosso n acompanha o x, ok? E é o seguinte, pessoal, esse é um coeficiente muito importante e que muitas pessoas esquecem a importância dele, qual é a função dele na determinação do gráfico, da minha função do segundo grau. Pessoal, muito importante isso. Ele vai determinar em qual parte da parábola, o nosso gráfico vai cortar o eixo das ordenadas, que é o eixo y, chamado de eixo das ordenadas. Pessoal, uma parábola tem uma parte que é chamada parte crescente, e a sua parte o que, pessoal? E a sua parte decrescente. Tanto ela sendo côncava para cima, como sendo côncava para baixo. Nesse caso aqui, pessoal, a parte que eu achurei de preto é a nossa parte crescente, ok? A parte crescente da parábola. Crescente. E essa parte achurada de azul é a parte o quê? É a parte decrescente. Decrescente. Pessoal, se ela é côncava para cima também, existem essas duas partes. Aqui está o nosso vértice, pessoal? Que compõe o nosso eixo de simetria. E é o seguinte, pessoal, nesse caso, essa parte aqui, achurada de preto, é a parte decrescente e a parte crescente é a parte azul. Ok, pessoal? Nesse caso, pessoal, a nossa parábola corta o eixo das ordenadas em sua parte o quê? Em sua parte decrescente. Quando acontece isso, pessoal, quando a parte decrescente da parábola corta o eixo das ordenadas, o nosso n, pessoal, o nosso coeficiente que acompanha o x aí, nesse caso vai ser o quê? Vai ser negativo. Se fosse a parte crescente que tocasse o eixo das ordenadas, certamente o quê? O nosso n seria positivo. O que não acontece no caso dessa questão, certo? Se ele encosta, pessoal, exatamente no vértice, exatamente no meio, pessoal, se o nosso eixo das ordenadas é cortado exatamente no meio da parábola, é porque o nosso b vale zero, beleza? O vértice está em cima do eixo y, ok? Nesse caso, o b é zero. No nosso caso, voltando a dizer, repetindo, a parte decrescente tocou o eixo das ordenadas, portanto, o nosso n é negativo. Galera, o p, pessoal, ele é o nosso termo independente, certo? Galera, muita atenção nesse caso aqui, ó. Um ponto, pessoal, um ponto em cima do eixo das ordenadas, nesse ponto o nosso x vale zero. Nele o x vale zero. Quando, pessoal, o nosso x vale zero,
esses dois termos aqui, ó, se zerarão, ficarão igual a zero, porque 0 cada 10 é zero, esse fator vai ficar zero e esse também ficará zero. Portanto, pessoal, o f de zero, ou seja, o valor de y, quando o meu x é zero, vai ser exatamente o valor de quem? Vai coincidir com o valor do p, ou seja, o y valerá p quando o nosso x for zero. Ou seja, pessoal, certamente esse ponto aqui tem quais coordenadas? As coordenadas dele são 0, né? O nosso x vale 0, e o que? 0 e p. Certinho? Ou seja, pessoal, nesse caso, a nossa parábola cortou o eixo y, pessoal, num ponto que está acima da origem. Está acima da origem. Ou seja, pessoal, os valores de y aqui estão o quê? Estão positivados. Ou seja, como eles coincidem com o p, no caso desse ponto, o nosso p aqui, pessoal, está acima da origem. Ou seja, o nosso p vai ser o que, galera? Vai ser positivo, ok? O p vai ser positivo, vai ser maior do que zero. Voltando, pessoal, isso acontece por quê? O x sendo zero, num ponto em cima do eixo y, zerarão esses dois termos. Ou seja, nosso y coincidirá com o valor de quem? Do termo independente. Beleza? Como o termo independente aqui, pessoal, a nossa parábola cortou o eixo y acima da origem, o p só pode ser o quê? Só pode ser maior do que zero. Pessoal, como o nosso m é negativo, nosso n também é negativo, nosso p, que é o nosso coeficiente, nosso termo independente, ele é positivo, a alternativa que corresponde a essas informações é a alternativa de letra C. Ok? É isso aí, pessoal. Vamos para a próxima questão. Essa é a questão de número 2 aqui do nosso vídeo de funções, né? Do primeiro grau e segundo grau. Vamos lá, essa é uma questão do Enem, caiu ano passado na prova do Enem, né? Vamos trabalhar ela aí. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento ele deve retirá-la da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura interior da estufa está classificada como... Pessoal, veja bem, a temperatura máxima ela levará o maior número de bactérias possíveis. Isso foi falado no enunciado para mim, não fui eu que inventei esse dado, está no enunciado. Pessoal, para nós determinarmos qual a classificação da temperatura que leva ao maior número de bactérias possível, eu preciso saber o quê? Qual é a temperatura máxima, para depois nós olharmos em qual intervalo que essa temperatura máxima se encaixa, beleza? Ou seja, vamos determinar a temperatura máxima, que é essa temperatura que corresponde ao quê? Ao momento em que nós temos o maior número de bactérias dentro da estufa, ok? Então vamos lá, galera, determinar a temperatura máxima. Pessoal, a temperatura aqui tem função do H, né? Que são as horas aqui, beleza? O tempo representado por horas aqui. Então, pessoal, a temperatura ela faz o papel da variável dependente y, que depende do valor de H, beleza? O H é a nossa variável independente. E é o seguinte, pessoal, se nós queremos a temperatura máxima, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um carinha que chama vértice, né? O vértice é o ponto que, pessoal, ponto máximo ou mínimo, né? Se for uma parábola côncava para baixo, esse cara é o quê? É o ponto máximo. Se ela for côncava para cima, ele é o ponto mínimo. No caso da nossa função aqui, o nosso A, né, pessoal? O nosso coeficiente que acompanha o H ao quadrado, ele é negativo. Ou seja, a nossa parábola é côncava para baixo e o vértice, pessoal, significa o quê? Um ponto máximo, beleza? Esse cara aqui significa um ponto máximo, certo? E aí é o seguinte, pessoal, todo ponto, né, representado aqui no nosso plano cartesiano, ele tem um representante em Y e um representante em X, né? No caso do nosso ponto máximo aqui do nosso vértice, a gente dá nome aos dois, é o X do vértice e o Y do vértice. Pessoal, como nós queremos saber a temperatura máxima, e a temperatura, ela é, nesse caso, a questão, ela é a variável dependente, ela é representada por Y. Pessoal, nós queremos então determinar quem? Nós vamos determinar o Y do vértice, beleza? Certo? Agora, a quantidade de molas que leva a essa temperatura máxima vai ser quem? Vai ser o X do vértice. Mas nós queremos o quê? A temperatura máxima, queremos o Y máximo. Portanto, nós queremos quem, galera? O Y do vértice. Tem que ficar muito atento nisso, pessoal. Essa questão de vértice ela é muito comum, porém tem horas que é cobrado o X do vértice e outra hora é cobrado o Y do vértice. Ok, pessoal? Então nós temos que saber quem é quem dentro da nossa função e o que o comando das questões estão pedindo, beleza? Nesse caso, o Enem pediu o quê? Para dar enfoque na temperatura, beleza?
Que é a nossa variável dependente, beleza? Que é o y. Então vamos determinar o y do vértice, que vai ser o valor correspondente ao quê? À temperatura máxima. Galera, o x do vértice, né, pessoal, ele é calculado como o menos b sobre 2a. Essa é a forma de calcular o y do vértice. Mas, voltando a falar, o nosso interesse é calcular quem? O y do vértice, que é calculado como por menos delta sobre 4a. Essa é a forma de calcular o y do vértice, né? De calcular a nossa temperatura máxima aí, ok? Pessoal, vale lembrar outra coisa, quem esqueceu aí, o nosso delta, ele é o quê? Ele é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. São coisas, pessoal, são fórmulas, né, que são extremamente necessárias para se fazer uma prova do Enem, beleza? Ok? Vamos lá então, pessoal, vamos dar continuidade na nossa questão. Pessoal, vamos calcular então a temperatura máxima, beleza? Que é o nosso y do vértice. Fórmula, né, menos delta sobre 4a. Galera, no nosso caso aí, para eu calcular o delta, né, dessa função, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, vamos substituir, pessoal. O delta vai ser igual a quem? O b, pessoal, é o 22. É o coeficiente que acompanha o h. Então vai ficar o quê? Vai ficar 22 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que é o coeficiente que acompanha aqui o nosso h ao quadrado, né? Vezes quem? Vezes o menos 85. Beleza? Esse é o nosso delta. Galera, preste atenção numa coisa aqui, ó. Antes de nós resolvermos, descobrirmos quem é esse 22 aqui ao quadrado, vamos pensar uma coisa, galera. Menos com menos vai dar quanto? Vai dar mais. E mais com menos certamente dará quanto? Dará menos. Ou seja, pessoal, o delta será 22 ao quadrado menos o produto de 4 por 1 e por 85. 4 vezes 1 é 85 e 4 vezes 85, pessoal, é 340. Vejamos bem, pessoal. 4 vezes 80, né, pessoal? 320. 4 vezes 5 é 20. 320 com 20 é 340. Então, pessoal, o nosso delta é 22 ao quadrado menos 340. Portanto, o nosso delta será 22 ao quadrado é 484 menos 340. Ou seja, o nosso delta será igual a 144. Esse é o valor do nosso delta. Pessoal, jogando aqui na nossa fórmula do y do vértice, menos delta será o quê? Menos 144. Pessoal, fique esperto com uma coisa. Na fórmula de Bhaskara, para achar as raízes de uma função, o que nós fazemos? Nós utilizamos o raiz de delta. Só que aqui na fórmula do y do vértice é menos o delta. É o valor do delta mesmo, menos o valor do delta. Não é menos raiz de delta, não. Fique esperto com isso, que isso é motivo de erro em algumas questões. Ok? Fique atento para isso. Galera, então ficou menos 144 sobre 4 vezes a. O a, pessoal, não é menos 1. 4 vezes menos 1 é menos 4. Ou seja, galera, menos 144 sobre menos 4 vai dar quanto? Vai dar 36 positivo. Ou seja, galera, essa é a temperatura máxima da nossa questão. Beleza? A temperatura máxima que levará ao maior número de bactérias. Ok? Ou seja, pessoal, 36 graus está classificado como uma temperatura alta, está no intervalo entre 30 e 43 graus. É a letra D a resposta dessa questão. Ok? Pessoal, vamos para a terceira questão de funções. Considere o gráfico da função real afim f de x. A função afim f de x é dada por... Pessoal, uma coisa muito importante é o seguinte. Gráfico de uma função no primeiro grau, de uma função afim, sempre será uma reta. Sempre. Gráfico de uma função do segundo grau, de uma função quadrática, sempre será uma parábola. Ok? Essa questão ela representou o gráfico de uma reta, certo? Uma reta aí decrescente, de uma função que do primeiro grau, certamente. Ok? A questão te falou que era uma função afim e tudo, só que isso é um conhecimento prévio. Estou falando isso porque em algumas outras questões esse fato que eu acabei de mencionar que ele pode ser cobrado, pode ser avaliado. Beleza? Vamos descobrir então, pessoal, qual lei de formação que corresponde ao gráfico que foi me dado aí na questão. Ok? Galera, vamos lá então. Pessoal, temos o gráfico da minha função afim, temos uma reta, certo? E eu quero determinar qual é a lei de formação que corresponde a esse gráfico. Pessoal, eu quero enfatizar uma coisa muito importante aqui. Na função do nosso primeiro grau, nós temos o quê? Nós temos como gráfico a reta, certo? E temos a seguinte lei de formação. F de x é igual a ax mais b, certo? Quando nós isso aqui para função afim, função do primeiro grau. Pessoal,
Quando nós tivermos função quadrática do segundo grau, o nosso gráfico vai ser o quê? Vai ser uma parábola, certo? E a nossa lei de formação é f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. A e b são os coeficientes, a, b e c são os coeficientes lá de baixo, beleza? Na função do primeiro grau, pessoal, f de x igual a x mais b, esse a aqui tem nome, ele chama-se coeficiente angular. E o b também tem seu nome, né? Coeficiente linear. Pessoal, para nós resolvermos essa questão, foca aqui em mim. Quando o nosso x é zero, isso é um ponto que está em cima do eixo das ordenadas. Em outra questão nós discutimos isso. Quando o x é zero, esse ponto está em cima do eixo das ordenadas, certamente o quê? O x é zero nele, né? O nosso ponto aqui não está nem para a esquerda nem para a direita, ele está exatamente na nossa origem. Ou seja, esse ponto aqui é zero alguma coisa, né? Zero algum valor. Esse valor, pessoal, na função afim, se o nosso x é zero, esse fator, esse termo ax, ele vai zerar. Vai ficar a vezes zero é a. Ou seja, o valor do y vai coincidir com o valor de quem? Com o valor do b. Ok? Ou seja, pessoal, quando o nosso x é zero, o valor do y, a imagem do x igual a zero é o quê? É o nosso quê? Nosso b, o nosso termo independente, o nosso coeficiente o quê? Linear aqui. Ok, pessoal? Ou seja, nessa questão, a nossa reta cortou o eixo das ordenadas em qual ponto? No ponto 0, 1. Ou seja, pessoal, o nosso b então vai valer quanto? Esse ponto 0b aqui é o quê? É o ponto 0, 1. Pois a minha reta cortou o eixo das ordenadas no ponto quê? De ordenada 1. Ou seja, pessoal, o b dessa função minha, da minha lei de formação, é f de x é igual ao quê? É igual a ax mais 1. Certinho, pessoal? Eu eliminei nesse caso a alternativa C e D, porque o nosso B não pode ser 4 em menos 3. Certamente ele será quanto? 1. Agora basta definir quem, pessoal? Definir quem é o meu A. Se o meu A é menos 4 ou se ele é menos 0,25. 0,25, né, pessoal? É 25 sobre 100, que é 1 quarto. Ou seja, se ele é menos 4 ou menos 1 quarto. Ok, pessoal? Galera, eu queria chamar a atenção para uma maneira muito legal de descobrir o valor do A. Para descobrir, pessoal, o valor do A, do nosso coeficiente angular numa função do primeiro grau, eu gosto de usar uma técnica importante. Eu gosto de falar, pessoal, que tem como resolver para o sistema, né? Tem outras maneiras de determinar o A. Nesse caso aqui, pessoal, bastaria eu substituir aqui valores, substituir pontos, né, dessa função. Só que eu quero chamar a atenção para um modo de fazer, eu quero chamar a atenção para esse modo aqui, eu quero enfatizá-lo. Apesar de ter outras formas de resolver essa questão, eu quero enfatizar esse ponto para vocês, porque muitas pessoas não sabem dessa maneira de achar o valor do A, do coeficiente angular. Pessoal, o coeficiente angular ele coincide com a tangente, né, do ângulo de inclinação de uma reta, beleza? Ele é o valor da tangente do ângulo de inclinação de uma reta, beleza? E ele pode ser determinado por ΔY, ΔX, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, ΔY, se eu tiver 2 pontos, será a variação dos valores de y nesses 2 pontos. Nesse caso, pessoal, dessa função eu tenho 2 pontos. Quem são os meus pontos? 0, 1, que é esse ponto aqui, e tem esse outro ponto, pessoal. Esse ponto é um ponto de abscissa 4 e de ordenada o que, pessoal? Ordenada 0. Todo ponto que está em cima do eixo x é um ponto de ordenada 0. Então tem 2 pontos, 0, 1, e o ponto o quê? E o ponto 4, 0. Temos esses 2 pontos. Vou utilizar então, pessoal, variação de y sobre variação de x para determinar o valor do A, ok? Fazendo variação de y, pessoal, x, y. Fazendo a variação de y, 1 menos 0. Beleza? Os valores, um valor de y num ponto menos o valor de y no outro ponto, 1 menos 0, sobre a variação de x. Se eu comecei desse ponto para esse, fiz 1 menos 0, eu tenho que seguir a mesma ordem, fazer 0 menos 4. Então eu faço 0 menos 4 no nosso denominador. 0 menos 4. Então, o nosso A, pessoal, será o quê? 1 menos 0 é 1, 0 menos 4 é menos 4. Ou seja, pessoal, o nosso A certamente vai ser menos 1 quarto, que é o quê, pessoal? Menos 0,25. Esse é o valor do nosso A. Então, vem comigo, pessoal. Quem vai ser a nossa função? Nossa função já tinha melhorado ela, né? Antes eu não sabia nem o A nem o B. Descobri o valor do B usando aquele raciocínio que nós discutimos anteriormente. E agora, utilizando essa técnica, achamos o valor de A. Pessoal, vamos finalizar a questão. Descobrimos que o nosso A é menos 0,25, o nosso B ele é 1, ou seja, pessoal, qual a alternativa que vai se encaixar? A alternativa de letra B. O nosso A é menos 0,25 e o nosso B é 1. Pessoal, muito obrigado por quem assistiu o vídeo, certo? Dá um like aqui no nosso vídeo, né? Inscreva no canal, certo? Dá uma curtida também na nossa página, Facebook, /Bhaskara Bendito. Compartilhe o vídeo
para outras pessoas também terem acesso e ajudar alguém que está precisando nessa revisão para o Enem 2016. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, galera. Até mais.